Eu não vou dar corda agora, senão eu não consigo pregar. A gente dá corda no final, tá bom? Porque eu quero pregar, eu tenho uma mensagem que eu sinto que é de Deus para nós. Quantos de vocês estão estão com fome de escutar a palavra de Deus aí? Vocês amam a palavra de Deus? Sabe, eu acho que o que vai fazer a diferença é quando uma geração de jovens cristãos no Brasil surgirem que amam a Bíblia. Eu creio que você ama a Bíblia. Quem ama a Bíblia aqui? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre Ezequiel 14. Eu queria que você abrisse lá, Ezequiel 28. Deixa o teu dedo em Ezequiel 28. E depois eu queria que você abrisse em Isaías 14. Deixa a tua Bíblia aberta em Isaías 14, mas deixa já alguma coisa marcando aí, Ezequiel 28. Que nem o pastor Marcos falou, eu pastorei uma igreja lá em São Paulo, na zona sul de São Paulo, lá no Morumbi, lá na Monte Sião. E um adolescente veio para mim há umas 3, 4 semanas atrás. Um adolescente novo, que estava chegando na nossa igreja. Ele falou assim para mim: pastor, o que é adoração para você? A gente estava num papo assim, meu cabeça tal. Ele manda uma dessa, eu falei: caraca, 14 anos de idade, o que é adoração? Eu falei: bom, eu tenho a resposta curta e eu tenho a resposta teológica comprida. O que você quer? Eu falei assim: eu quero a curta. Ele falou assim: na verdade, faz a mais curta possível. Eu falei: a resposta mais curta possível. O que é adoração? E daí eu cheguei e falei assim: eu sei. Adoração é expressão de amor. É você expressar teu amor. E eu tenho com as pessoas que têm estado ao meu redor, Deus tem nos levado de volta para um estilo de vida de adoração, de expressar amor. E eu sei que isso pode soar muito básico para você, mas inclusive hoje à tarde o Rubinho estava comigo, a gente estava lá em São Paulo, a gente estava em umas reuniões, a gente estava conversando sobre adoração. E a gente teve alguns momentos de adoração juntos, e alguns meses atrás, e ao longo desses meses a gente tem se encontrado, a gente tem tido essa expressão de amor. E eu comecei a ir um pouco mais a fundo, estudar um pouco mais de adoração, porque eu pensava: Deus, mas é uma coisa tão básica, mas ao mesmo tempo tão profunda. E eu queria hoje falar um pouco de adoração, tudo bem? Porque eu creio que eu estava falando com outro pastor há um mês atrás, e ele falou para mim assim: Theo, como que você faz para manter a galera da tua igreja tão focada no Senhor? E parece que a galera não está batalhando tanto pecado quanto outras pessoas que eu conheço estão batalhando pecado, que na verdade todo mundo está batalhando pecado. Mas eu falei assim, eu tomei uma decisão lá atrás. Eu tomei uma decisão que, como pastor ou como líder, que eu iria empurrar minhas ovelhas para a presença de Deus. E eu iria confiar no fato que a presença de Deus vai pastorear eles melhores do que eu. Essa foi a minha decisão que eu tomei. Então eu falei assim: eu quero empurrar eles cada vez mais perto da adoração. Eu quero que eles venham ter um estilo de vida de adoração. Porque o meu raciocínio é: se eu consigo fazer um grupo adorar a Deus, é menos trabalho para mim como pastor. Para pensar, não é verdade? Porque você se torna aquilo que você adora. Não é verdade? Se você adora dinheiro, você vai se tornar um cara extremamente ambicioso, no mau sentido da palavra. Você vai se tornar um cara que valoriza, mamon é o teu Deus. Agora, se você adora a Jesus, é impossível você contemplar, fala lá em 2 Coríntios 4, que nós somos transformados de glória em glória ao contemplarmos a glória de Jesus. Em outras palavras, você fica olhando tanto Jesus, que sem você perceber, você acaba se tornando mais parecido com Jesus. Faz sentido o que eu estou falando? E eu creio que existem dois tipos de pessoas no mundo. Existe aquele tipo de pessoa aquele tipo de pessoa que não sei se você conheceu, aquelas pessoas que ficam meio que divagando na conversa, e você está tentando chegar a algum lugar na conversa, e a pessoa fica dando voltas e voltas e voltas, e você não está conseguindo chegar a lugar nenhum na conversa. E muitas vezes, como pastor, as pessoas vêm pedir oração, ou vêm conversar comigo: pastor, eu queria falar com você rapidinho. Pois não, pode falar. Então, eu queria falar sobre um negócio que eu estou sentindo. E daí começa. E às vezes eu fico falando assim: qual que é o objetivo dessa conversa mesmo? Ou
Será que existe um objetivo? Então tem as pessoas que divagam, e daí tem as pessoas que são, às vezes até um pouco demais, que seria, eu acho que é um pouco o meu caso, direto ao ponto. Entendeu? Então, se existe as pessoas que divagam e as pessoas direto ao ponto. E a coisa interessante é que se você é uma pessoa que é direto ao ponto, você provavelmente casou com uma pessoa que divaga. Certo? E se você divaga, você provavelmente casou com uma pessoa que é direto ao ponto. Porque duas pessoas que divagam nunca casariam. Eles nunca conseguiriam chegar no altar. Eles ficariam divagando, daí Jesus já voltou. E daí as duas pessoas que estão direto ao ponto sempre ficariam em conflito, não daria certo. Mas eu fico pensando, por ser uma pessoa que às vezes é um pouco demais direto ao ponto, eu fiquei pensando, Deus, qual que é o teu ponto? Já parou para pensar nisso? Deus, eu não tenho uma imagem de Deus que está lá no céu, ele está tendo uma crise de identidade, ele está com complexo de inferioridade, e ele não sabe o que ele quer da vida. Ele fala assim, sabe de uma coisa, eu não me sinto tão valorizado, eu não me sinto um pouco excluído. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou criar um ser, a raça dos humanos, os seres humanos, para eles me adorarem, me louvarem, para eles falarem quão maravilhoso eu sou, e daí assim eu vou sair da minha crise de existencialismo. Não, eu não acredito que Deus é um Deus assim. Então eu ficava perguntando, Deus, então por que o Senhor nos criou? Qual que é o teu ponto, Deus? Qual que é o teu objetivo final? Qual que é o teu desejo final? E daí enquanto eu estava pensando nisso, eu comecei a pensar, e o inimigo de Deus? Satanás. Qual que é o objetivo de Satanás? Qual que é o ponto de Satanás? O que ele quer fazer? Qual que é o desejo final de Satanás? E eu comecei a estudar um pouquinho sobre o desejo de Satanás. Eu sei que soa um pouco pesado, mas esse é o título da minha mensagem hoje. O desejo de Satanás. Pergunta para lá, você conhece o desejo de Satanás? Você pode ter até uma ideia, mas hoje a gente vai entrar na Bíblia, a gente vai falar um pouquinho sobre o desejo de Satanás. E para você, fala assim, mas como que eu saber o desejo de Satanás vai me ajudar a ser o melhor adorador? Segura aí comigo e nós vamos entrar. Tá, eu queria que a primeira coisa, você já abriu a tua Bíblia em Isaías 14, olha lá comigo no versículo 12. Então você vai ter aí, e o que eu estou tentando fazer hoje é responder 3 perguntas, tá? As 3 perguntas são: qual era o desejo de Satanás? Fala comigo, qual era o desejo de Satanás? E a segunda pergunta é: qual é o desejo de Satanás? Fala comigo, qual é o desejo de Satanás? E a terceira vai ser: qual será o desejo de Satanás? Repete comigo. Então eu creio que se você conseguir responder essas 3 perguntas, você vai ser o melhor adorador. Que estranho, né? Mas acompanha comigo. Então vamos lá, Isaías 14, versículo 12, fala o seguinte: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como você foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Isso aqui está falando sobre Lúcifer, Satanás. Ele fala assim no versículo 13: você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais alto do Monte Santo. Eu subirei mais alto que as mais altas nuvens, eu serei como o Altíssimo. Mas as profundezas do Sheol, você será levado e irá ao fundo do abismo. Lê comigo de novo e acompanha isso. 5 desejos de Satanás. Versículo 13. Isso é o que Satanás dizia no seu coração. Olha no versículo 13 aí comigo. Satanás dizia no seu coração: eu subirei. Fala comigo, subirei. Ele queria subir aos céus. Olha o que ele fala depois: eu erguerei. Fala comigo, erguerei. Erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Ele queria subir aos céus, ele queria erguer seu trono acima das estrelas dos céus. Esse é o segundo desejo dele. O terceiro desejo dele é o que ele fala: eu me assentarei no monte da Assembleia. E daí o quarto desejo é: subirei mais alto que as mais altas nuvens. E por final ele fala uma coisa interessante. Ele fala: eu serei como o Altíssimo. Olha que interessante. Ele não fala assim: eu serei como o Santíssimo. Ele não fala assim: eu serei como o Fortíssimo. Ele não fala: eu serei como o Misericordioso. Não. Ele escolhe o adjetivo certo, que é oriundo do desejo do coração dele. Qual que é o adjetivo que ele fala?
o Altíssimo. Porque se você for analisar aí, desde o versículo 12 ao versículo 15, tem tudo a ver com altura. Olha só, ele fala: eu subirei aos céus, eu erguerei o meu trono acima das estrelas, as estrelas ficam lá no alto. Eu me assentarei no monte, o monte é alto, não é um vale. Ele fala: no ponto mais elevado do Monte Santo, eu subirei mais alto que as mais altas nuvens. Caraca, ele queria subir bastante. E ele termina: e eu serei como o Altíssimo. Para responder a tua pergunta, o desejo de Satanás era ser exaltado. Ele queria estar lá no alto. E infelizmente, sabe, se você for pensar bem, quantos aqui conhecem o termo teológico pecado original? Você já ouviu falar sobre isso? Você nasceu com pecado original. Quem já escutou falar sobre isso? O que quer dizer isso? Que quando você nasceu aqui na terra, você já nasceu com pecado. E na verdade, você fala assim: nossa natureza adâmica, que quer dizer o quê? Nossa natureza de Adão, que nasce com o pecado original. Mas já que eu sou um cara que não divago tanto, que eu vou direto ao ponto, vou falar para você: nós não nascemos simplesmente com uma natureza adâmica. Nós nascemos com uma natureza satânica. Eu sei, sou um pouco agressivo, sou um pouco forte demais. Mas se você for analisar, Satanás era esse tipo de gente. Ele tinha uma natureza que falava assim: olha para mim, olha para mim, ei, eu quero atenção aqui. Essa era a natureza satânica. Você pode estar olhando para mim e falar assim: Theo, beleza, tá, mas eu não sou assim não. Não? Quando foi a última vez que você entrou no Facebook e viu uma foto de grupo, que você estava naquele grupo, quem foi a primeira pessoa que você procurou? Hã? E se você não está bonito na foto, essa foto ficou feia, essa foto ficou feia. Esquece o fato que a menina do teu lado está lindona. Não, você, eu estou feia, essa foto é feia. Não é verdade? Essa é a nossa natureza. A nossa natureza é: ei, olha para mim, olha eu aqui. É aquela pitadinha da natureza satânica que falava assim: eu quero ser erguido, eu quero ser exaltado, eu quero ser adorado, eu quero estar no ponto mais alto, porque eu quero todo mundo olhando para mim. E às vezes eu fico imaginando como que é Jesus. Nós falamos que nós devemos ser discípulos de Jesus. Eu fico pensando, como que é Jesus? Se você for analisar o Evangelho, os 4 Evangelhos e a maneira como a Bíblia toda, como o Pai se relaciona com o Filho, como se ele relaciona com Deus Espírito Santo, e a Trindade, e como que eles se relacionam. Você vê o Pai dando respaldo para o Filho, o Filho falando: vai vir aí o Consolador, o Espírito Santo. Você vê as profecias do Espírito Santo apontando a grandeza do Pai, e você começa a ver que é um apontando para o outro, um levando atenção para o outro. E eu fico pensando, cara, como que seria uma conversa da Trindade? Eu falo para você, às vezes eu tenho umas viagens assim, que nem, como que seria a conversa da Trindade? Se a Trindade estivesse no Starbucks tomando café, o que eles falariam? Acho que eles ficariam assim, horas e horas, falando assim: não, você é o cara, não, você é o cara, não, você é o cara, olha, Jesus é o cara, daí Jesus, não, o Espírito Santo, você é o cara. E eles ficariam aí por horas, porque essa é a natureza de Deus. A natureza de Jesus era levar glórias. Jesus falou assim: eu não faço nada que o Pai não fala para eu fazer. Eu não falo nada daquilo que o Pai não falou para mim falar. Era uma dependência mútua. Essa é a natureza de Cristo, bem oposta da natureza satânica. Então, para responder a pergunta que nós temos hoje, a primeira pergunta que vai te ajudar a ser um melhor adorador é: qual era o desejo de Satanás? O desejo de Satanás era ser exaltado, ser adorado. Esse é o desejo de Satanás, era o desejo de Satanás. Agora, a gente entra aqui, eu queria que você olhasse comigo, versículo 11, do mesmo capítulo que você tem ele aberto aí, Isaías 14, versículo 11. Fala assim: sua soberba foi lançada na sepultura, junto com o som das suas... Fala comigo, liras. Agora, guarda isso um pouquinho aí, tá? Você vai precisar disso um pouquinho lá pra frente. Então, o que está falando aqui basicamente é que Lúcifer, Satanás, tinha liras dentro deles. O que são liras? São instrumentos de corda. Satanás tinha instrumentos de corda dentro dele.
Agora, abre comigo para Ezequiel 28. Você já tem ele marcado? Versículo 11. Versículo 11. Ezequiel 28. E aqui é uma profecia para o rei da Babilônia. Mas o rei da Babilônia aqui, ele é uma figura de Satanás. Tá bom? Então, quando Ezequiel está falando isso para o rei da Babilônia, ele está falando para o espírito que está agindo por trás do rei da Babilônia, que é o mesmo espírito de Lúcifer. E olha o que ele fala aí no versículo 11. Olha comigo aí. Veio mais a mim a palavra do Senhor dizendo, e alguns falam assim, mas como você sabe que é para Lúcifer? É só você ver aqui no versículo 12. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-te o rei de Tiro, eu falei da Babilônia, é de rei de Tiro, e diz-te assim: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Em outras palavras, se o rei de Tiro fosse ser humano, o cara, se isso aqui fosse para o rei de Tiro, o cara que é perfeito e o maior sinal de beleza humana, o cara seria mais bonito que o Brad Pitt. E a gente sabe que isso aqui não é o caso. Então isso aqui está falando de Lúcifer. E ele fala assim: estiveste no Éden, jardim de Deus, cobrias-te de toda pedra preciosa, a cornalina, o topázio, o ônix, a crisólita, o berilo, o jaspe, a safira, a granada, a esmeralda e o ouro. Em ti se faziam os teus... Vocês estão acompanhando comigo aí, versículo 13? Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. O que são pífaros? Instrumentos de sopro. No dia em que fosses criados foram preparados. Então para pensar comigo aqui. Bota aqui a tua atenção para cá. Lúcifer, Satanás, ele tinha 3 coisas dentro dele. Ele tinha os tambores, ele tinha os pífaros, ele tinha as liras. Outras palavras, ele tinha todos os instrumentos de percussão, todos os instrumentos de corda e todos os instrumentos de sopro. Não existe nenhum instrumento nessa terra que não caia em uma dessas 3 categorias. Você pode falar assim, mas hoje a gente está na época da tecnologia. Tudo bem, mas nenhum instrumento digital existe por si sem copiar o som dessas 3 categorias. Então Satanás tinha tudo dentro dele. Agora eu queria que você parasse para pensar comigo sobre o fato que na Bíblia a gente conhece 3 arcanjos: Gabriel, Miguel e Lúcifer. Está acompanhando comigo? Tá. Então quando você vem para Deus, ou você vem para Jesus, e você vai cultuar o nome de Jesus, de uma maneira geral, se você for analisar pela Bíblia, um culto ao Senhor envolve 3 categorias. Envolve louvor e adoração. Sim? Vocês louvaram hoje? Envolve oração. Quem orou hoje aí? E envolve a palavra, que você está aqui hoje sentado escutando a palavra de Deus. Sim ou não? Tá. Agora eu queria que você imaginasse o que acontecia no céu. Você tinha o arcanjo Miguel, você tinha o arcanjo Gabriel e você tinha o arcanjo Lúcifer. E se você for olhar lá em Daniel 14, você vai ver que o arcanjo Miguel, ele aparece para ajudar Daniel em suas orações. O arcanjo Miguel era responsável de pegar as orações e levar diante dos céus. O arcanjo Miguel era o encarregado da oração. Você tem então o arcanjo Gabriel. Quando você lembra, quando que aparece o arcanjo Gabriel? Ele aparece para o pai de João Batista. Vocês lembram disso? Todos os momentos que o arcanjo Gabriel, ele aparece na Bíblia, ele aparece como mensageiro. Ele tem uma mensagem. Ele era o encarregado da palavra. Ele era o encarregado, ele era o arcanjo encarregado de trazer a palavra. Esse aqui, eu sou o porta-voz, isso aqui é a palavra de Deus, a mensagem de Deus para você. Quem que era o encarregado do componente do louvor e adoração? Quem? Lúcifer. Pensa nisso. Então Lúcifer, que tinha as três categorias de todos os instrumentos, era o encarregado de louvor e adoração. Guarda isso com você. Vamos continuar. Ezequiel 28, 16. Você leu até o 13, pula agora para o 16. E fala o seguinte: por meio do seu amplo comércio, fala comigo, amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus, e o expulsei
ó querubim guardião do meio das pedras fulgurantes. O que aconteceu aqui? Aqui está explicando como entrou o pecado na vida de Lúcifer. Ele está falando aqui, ó, por meio do quê? Olha a tua Bíblia aí no versículo 16. Por meio do quê? Amplo comércio. Foi por meio do amplo comércio que você se encheu de violência e você pecou. E porque você pecou, você é lançado para fora. O que é amplo? Deixa eu te dar um exemplo aqui. Você gosta de computador e você tem um primo também que gosta de computador. E vocês dois vão começar um negócio, uma empresa para consertar computador. Tudo bem? Então vocês pegam bastante. Você fala assim, ó, eu consigo consertar computador, eu consigo instalar programa. E ele fala assim, ó, eu consigo exportar computadores. Então vamos fazer o seguinte, vamos abrir um negócio aqui. E daí vocês montam uma loja lá no shopping aqui de São José dos Campos. E vocês têm uma loja e vocês vendem computadores e vocês consertam computadores. E daí o teu primo fala assim, ó, é o seguinte, cara, eu vou ter que viajar, eu vou ficar fora umas 3 semanas, mas eu já volto e você toca a loja, tudo bem? Você fala assim, não, beleza. E vamos supor que a loja faz um faturamento diário mais ou menos de 40 mil reais. 40 mil reais está entrando, passando por aquela loja todos os dias, em média, 40 mil reais. E o teu primo vai ficar fora, sei lá, 10 dias. Eu falei 2 semanas, vamos falar 10 dias. E daí o teu primo, ele volta depois de 10 dias de férias, ele senta e fala assim, e aí, cara, você vendeu bastante? Você, deu para vender bastante. Estava um pouquinho devagar, mas deu para vender. Então, vamos fechar aqui o financeiro então, vamos fechar. Só que você não conta para o teu primo que chegou alguém e falou assim, quanto está esse computador? 3 mil reais. Quanto custa para você consertar esse computador velho que eu tenho? 500 reais. Tá bom, então eu vou comprar esse aqui e eu quero consertar esse aqui também, tudo bem? Tudo bem. Vai sair 3.500 reais. E daí ele deu em dinheiro e você pensou, 3.500 reais? Pô, é uma grana, né? Não, uma coisa, eu vou pegar 200 aqui. Repasso aqui 3.300 aqui no caixa. Botou 3.300 lá no caixa. Daí chega um outro cara outro dia e fala assim, aí, quanto é esse computador aí? Esse aí é mais caro, esse aí é bom pra caramba, é um MacBook assim, top de linha, esse aí vai custar uns 5 pau, 6 pau. 6 pau? É. Daí o cara te paga 6 mil reais, você pensa assim, pô, mas 6 pau é grana pra caramba. Vou fazer o seguinte, vou botar 5.500 aqui no caixa, vou botar 500 aqui no meu bolso. E daí o teu primo chega e fala assim, e aí, como é que foi? Foi bom, estava lerdo um pouco, aí estava lento o movimento, mas depois deu para fechar, a gente fechou isso aqui, ó. Isso aqui é o que teve de faturamento aqui. Pô, 40 mil reais de faturamento, 10 dias, é a média, tá aqui. Mas só você e Deus sabem que aquilo lá não é a verdade. Você desembolsou um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Isso é o crime de amplo comércio. Quem que era o arcanjo responsável do louvor e adoração lá nos céus? Qual foi o pecado dele? Amplo comércio. O que quer dizer isso? Lúcifer era o encarregado de receber. Você tem louvor para Deus? Vem cá, daqui que eu vou repassar para Deus. Você tem adoração para Deus? Vem cá que eu vou repassar para Deus. E os céus inteiros sabiam, se você tiver louvor e adoração para dar para Deus, você tem que falar com Lúcifer, porque ele recolhe louvor e adoração do Altíssimo. Então o louvor e adoração que era para o Altíssimo tinha que passar por Lúcifer. E Lúcifer falava assim, mas todo esse louvor e toda essa adoração, mas se eu pegar um pouquinho aqui, desembolsar e depois eu repasso o resto, ninguém vai perceber. E fala a palavra que Deus viu e falou assim, teu pecado foi o amplo comércio. Você fez um caixa 2 com a minha adoração, você fez um caixa 2 com o meu louvor, e por isso você está expulso daqui. Esse foi o pecado de Lúcifer. Por quê? O desejo de Lúcifer era ser exaltado como Deus. O desejo de Lúcifer era ser adorado como Deus. Agora, nossa segunda pergunta: qual é o desejo de Satanás? Esse foi o pecado que tirou Satanás do paraíso. Esse foi o pecado que fez com que Satanás fosse expulso dos céus. Agora, qual é? Ele foi expulso, ele caiu aqui na terra, a Bíblia nos diz. E hoje aqui na terra, qual é o desejo de Satanás? Abre comigo em Mateus, capítulo 4,
versículo 8. Mateus 4, versículo 8. Fala assim: depois o diabo o levou a um monte muito alto. Estranho, né, que ele vai levar para um monte muito alto. Ele gosta de estar lá no alto. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: tudo isto eu te darei, se o quê? Não é só se você me adorar, é o quê? Se você me prostrar e você me adorar. Lembra que eu falei para você sobre a definição de adoração? A definição de adoração é o quê? Amor? A expressão do amor, ou amor expresso. Satanás não estava satisfeito com aqui, por sinal, se você não entendeu, isso aqui é com Jesus. Ele está tentando o Filho de Deus. Para pensar comigo. Se Satanás vai tentar o Filho de Deus, ele tem a pachorra de chegar e falar para o Filho de Deus: ó, me adora, se prostra, me adora. O que ele está falando para mim? O que ele está falando para você? Satanás não está satisfeito com você só adorando. Ele quer a expressão da tua adoração. Sabe, de vez em quando tem a nossa igreja lá no Morumbi, ela hoje nem tanto, quando alguns anos atrás ela era predominante japonês. Se você não percebeu, eu tenho um pouco de japonês em mim. Eu sou mestiço. E se você conhece, eu cresci com muitos japoneses. Se você não conhece a cultura japonesa é um pouco mais reservada. E eu tenho um amigo meu, hoje ele é muito amigo meu, só que o dia que eu conheci ele, eu vi ele na igreja. Ele chegou alguns anos atrás e a adoração estava rolando, o fluir acontecendo, a presença de Deus, a galera com as mãos levantadas, a galera prostrada, tinha gente no altar chorando, as lágrimas fluindo, as ranhas fluindo também, estava aquela bagunça santa, aquela coisa louca, e a presença de Deus forte, os instrumentos, o batera lá, pá, 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 mó glória, e daí estava o japa assim. Falei, caraca, esse cara deve pensar que a gente é muito louco. Você já viu aqueles caras que quando você entra na igreja, tem os caras que estão com aquela cara de assustado, olhando para tudo que está acontecendo. Você fala, mano, você fica com dó do cara. Fala, pô, primeira vez na igreja, o cara pensa que a gente é muito louco. Eu pensava assim, tipo, nossa, esse já vai pensar que a gente é muito louco. E daí domingo seguinte, mesma coisa, a galera lá adorando, pá, a galera pulando, mão levantada, nego no altar chorando, nego caindo debaixo da unção, fritando, tudo. E o japa assim. Eu falei, caraca, o cara voltou. Ele deve pensar, pô, vou voltar para aquele manicômio de novo esse domingo. Mas voltou. E foi semana, pós semana, acho que foi na quarta semana. Eu falei, sabe de uma coisa, vou descobrir quem esse cara é. Eu fui lá para ele e falei assim, opa, beleza, eu sou um dos pastores aqui. Como é que é seu nome? O cara falou o nome dele. Eu falei, e aí, velho? Como é que você conheceu? Pô, eu moro aqui do lado, aqui. Um primo meu falou que existia uma igreja evangélica aqui, eu vim para cá. Falei, você é cristão também? Sou cristão. Falei, que legal, cara. E aí, você curte aqui? Tá gostando? Eu vi você já faz algumas semanas. Pô, tô curtindo, legal, cara. É bem diferente, mas eu não sou desse tipo de igreja assim que a gente levanta, tal, mas pô, eu gostei, legal. Falei, não, tá bom. Eu tentei me aproximar, ser amigo do cara. Cara, 4 meses dele vindo para a igreja. A galera cantando, pulando, adorando, nem no altar, a ranha fluindo. E ele assim. Daí eu já não estava mais com dó do cara, porque eu já estava amigo dele. E já que eu sou um cara direto ao ponto, fui direto ao ponto. Falei, ei, brother, qual é o teu problema, meu? Qual é a tua, velho? Você chega aí, você falou que você gosta daqui, você não falta um domingo, mas você parece uma estátua, velho. Você não adora a Deus, não? Não, estou adorando a Deus. Você está adorando a Deus mesmo? Estou adorando a Deus. Pô, eu nunca vi você levantar suas mãos. Eu nunca vi você lá se entregando no altar. Pô, apelo direto, eu nunca vi você vir para frente. Pô, não é possível que em 4 meses não tenha um apelo que serve para você. Ou você é um cara muito santo, velho. Qual que é a tua? Ele falou assim, não, eu estou adorando. Estou adorando aqui, ó.
Você não abre a boca para cantar. Não, mas estou cantando aqui dentro. O que importa é aqui dentro. Eu falei, então, cara, esse tipo de argumento que você vai falar o quê pro cara? Você não fala nada. Você fala, não, beleza. Daí um belo dia eu mandei uma mensagem para ele. Eu falei assim, tricolor na Libertadores, vamos lá pro Morumbi? Vambora, vamos pro Morumbi. Fomos lá pro estádio do Morumbi. De repente, o japonês introvertido começou a trazer tantos adjetivos para a mãe do juiz. Quando o São Paulo marcou o gol, o cara me abraçou, me beijou. E eu falei assim, cara, olha só, você não torce pro São Paulo aqui dentro? Você não pensa que a mãe do juiz é aqueles adjetivos aqui dentro? Por quê? Adoração, que adoração envolve expressão. É impossível você ficar diante do Rei dos Reis e falar: quanto esplendor. Pô, meu irmão, tem alguma coisa errada com você. A próxima vez que tiver uma estátua do teu lado, dentro da igreja, falando que está na adoração, cutuca e fala: adoração, que adoração envolve expressão. Tanto verdade é essa, que até Satanás sabia. Que ele falava assim, eu não quero que você só fale que você vai me adorar. Eu não quero que você tenha uma intenção de me adorar. Eu quero que você se prostre aqui na minha frente. Porque Satanás sabia de uma coisa: adoração, que é adoração, envolve expressão. Agora eu te pergunto uma coisa: como que Lúcifer sabia disso? Como que Lúcifer sabia que adoração envolve expressão? Satanás pensa que ele é esperto, mas na verdade ele não é esperto. Porque se você for analisar, Satanás acabou de deixar a maior deixa pra gente. Quando ele fala para Jesus: Jesus, você quer me adorar? Então você se prostra aí no chão. Sabe o que ele está falando? Ele está se entregando. Ele está falando assim, lá no céu a gente adorava se expressando. Lá no céu a gente se prostrava diante do Rei dos Reis. Então, para vocês cristãos que estão loucos e curiosos para saber como que é adoração celestial, é se prostrando diante dos Reis dos Reis, é levantando suas mãos diante do glorioso, é você chorando e vindo ao altar diante do teu Salvador. É assim que é a adoração. Adoração, que adoração envolve expressão. Ele nos deu a dica. Ele pensou que era esperto, ele acabou nos dando a dica. É assim que acontece nos céus. Então qual é o desejo de Satanás? O desejo de Satanás, eu já vou te dar a resposta, é ser adorado com uma adoração expressada. Esse é o desejo de Satanás. Ele não quer ser só adorado com uma intenção em pensamento. Ele quer a expressão da tua adoração. Sabe, eu tinha um professor de seminário, que ele foi um missionário, ele foi um grande pastor, ele é um grande teólogo. E ele era um cara assim que ele tinha tanto conhecimento, tantos PhDs assim, que às vezes ele até intimidava só de entrar na sala de aula com ele. Mas a coisa diferente do seminário que eu estudei, que tinha vários professores com tantos doutorados em teologia, uma coisa diferente desse cara é que esse cara era real. Esse cara aqui, ele era de verdade. Eu não ia para uma aula teológica, eu ia para receber vida. Não esqueço dele, Dr. Morris. E esse cara, um dia ele começou a contar e ele começou a falar um pouco sobre adoração. E daí ele falou para mim o seguinte: quantos de vocês são solteiros aqui? Ele perguntou para nossa sala de aula. E eu era um dos poucos solteiros naquela época quando estava estudando. E ele falou assim, levanta a mão se você é solteiro. A sala era grande e tal. Eu levantei minha mão, falou assim, e mais alguns outros levantaram a mão. Falou assim, fica de pé vocês aí. Vocês querem casar ou vocês têm chamado para o celibato? Eu falei, quero casar. E graças a Deus casei bem. E ele falou assim, tá bom, um dia vocês vão casar. Acho que não tinha ninguém lá chamado para o celibato. Ele falou assim, vocês vão casar, vocês vão ter filhos. Deixa eu te dar uma dica.
ele começou a contar a história da família dele. Eu tenho 5 filhos. Ele começou a contar o que um filho fazia, o que outro filho fazia, o que o terceiro fazia, o que o quarto fazia, o que o quinto fazia. Todos já eram muito mais, eles eram mais velhos do que a mim naquela época. Eles deviam ter seus 30 e poucos anos de idade, ele já é uma pessoa mais de idade. E ele falou assim: todos eles são muito bem sucedidos no que eles fazem. E um despontava como um empresário, outro estava despontando na política, outro estava despontando como um pastor, outro estava despontando como um músico. E cada um estava fazendo alguma coisa assim, de uma maneira excelente. Ele falou assim: e todos são adoradores. E você sabe sabe o que impediu do meu filho cair nas drogas? Adoração. Sabe o que o impediu do meu filho fulano nunca se afastar? Adoração. Sabe o que impediu o meu filho de não se envolver com mulher que levaria ele para o lugar errado? Adoração. Porque eu falei para meus filhos: fica aqui na presença de Deus, não sai, fica aqui na presença de Deus. Está vendo a presença de Deus? Está sentindo a presença de Deus? Agora expresse isso de volta a Deus. E desde pequeno eu comecei a ensinar eles a fazerem isso. E eu entendi que se eles contemplassem a glória, eles se tornariam que nem o glorioso. Eles seriam transformados. E daí ele falou assim: ó, eu quero dar uma lição para vocês. Eu quero te dar um conselho para vocês. Na verdade foi isso que ele falou. A melhor coisa que você pode fazer para o teu filho, eu quero falar para você que é solteiro, que tem planos para casar, ou você que está namorando e você pensa: eu estou namorando a minha futura esposa, ou você que está noivo já, e você pode até estar pensando no teu futuro. Eu quero falar uma coisa para você. A melhor coisa, e foi isso, e eu não tenho filhos ainda, mas foi isso que ele passou para a gente. Ele falou assim: a melhor coisa que você pode fazer para o teu filho é viver um estilo de vida onde teu filho acorda no meio da madrugada para ir para o banheiro, ele vê uma luz acesa e ele vê o pai dele lendo a Bíblia. Viver de uma tal maneira que quando ele vê que está uma crise chegando em casa, ele vê o pai dele de joelho no chão orando. Viver de tal maneira que quando ele vai de domingo para a igreja, o pai dele está com as suas mãos erguidas, adorando a Deus, chorando, com as lágrimas escorrendo, expressando aquilo que ele sente para Deus. E ele começou a ter, e ele terminou falando: sabe de uma coisa? Sabe qual que é o problema na nossa geração? É que a gente pensa, sabe, uma geração de meninos estão crescendo, onde eles só pensam que a única pessoa que adora em casa é a mãe. Porque o pai é macho demais para levantar as mãos e se prostrar diante do Rei dos Seis. Então eles crescem com a ideia que adoração é para a mulher. Ele falou assim: quebra isso na tua vida, quebra isso na tua família, quebra isso na tua linhagem. Que teu filho cresça e veja um pai. Estou falando para os homens aqui. Que o teu filho veja um pai que adore a Deus. Que o teu filho veja um pai que no momento de crise põe o chão. Que o teu filho veja um pai que no momento que ele procura a direção, ele abre a Bíblia e passa noites em claros procurando do Senhor na palavra qual direção ser tomada. A melhor coisa que você pode fazer para o teu filho é mostrar para ele um estilo de vida de adoração. Porque é justamente isso que Satanás quer fazer: desviar o teu foco da adoração a Deus e pôr essa adoração expressada para Ele. Terceira pergunta: qual será o desejo de Satanás? Pergunta para quem está ao teu lado: qual será o desejo de Satanás? Sabe, eu escutei uma história muito forte. E essa história não é na verdade bíblica, mas ela tem todas as bases bíblicas e pode muito ser verdade. Então eu queria que você acompanhasse comigo essa história. É a história da criação. Imagina só, Lúcifer, ele foi lançado para fora. Ele caiu aonde? Aonde que Lúcifer caiu? Na terra. Tanto é que ele estava no jardim. Não é verdade? E daí Deus vai lá e ele fala assim: que haja luz. E houve luz. E Deus começa a criar então a separação da terra seca, do mar. E ele declara para o mar que haja peixes, então tem peixes. Ele começa a declarar que a terra produza frutos. E então começa as plantas, os animais. E um dia Deus está andando pelo jardim. As estrelas estão brilhando. As árvores estão lindas, verdes. Os peixes estão nadando pelo mar. O sol está brilhando.
junto com as estrelas. Tem a noite, tem o dia, tem a separação da água e da terra. E ele está olhando e fala assim: nossa, isso aqui está bonito, hein? O que eu fiz aqui está bonito. Está faltando alguma coisa, mas mesmo assim isso aqui está bonito. E talvez naquela coisa dentro dele está faltando alguma coisa, mas isso aqui está muito bonito. Mas está faltando alguma coisa, mas isso aqui está lindo. De repente ele escuta uma voz atrás dele. E a voz era: Psst, Deus! Ei, Deus! Deus olha para trás. E ele vê lá, olha só quem que é. É Lúcifer. Lúcifer fala assim: é Deus, caí aqui. E agora? E agora o quê? Eu não estou mais no céu. Eu sei, eu que te expulsei do céu. E agora? E agora o quê? Quem vai te adorar? Só Gabriel, só Miguel não dão conta. Quem vai te adorar? Você expulsou teu líder de adoração. Você nem se deu conta disso, né, Deus? E agora? E Deus vira para Satanás. Ele se ajoelha. Ele pega um punhado de terra. Esse é o meu líder de adoração. Esse é o meu líder de adoração. Você é o líder de adoração. Você leva louvor a Deus. Você dá glórias a Deus. Você replica a adoração nos céus aqui na terra. Ele sopra e forma o seu líder de adoração. Você. Cutuca quem está do teu lado e fala assim: você é o líder de adoração. Qual será o desejo de Satanás? O desejo de Satanás será, e ele só pode fazer isso até a segunda vinda de Cristo, mas até lá, o desejo de Satanás será te impedir de adorar a Deus. Abre comigo em Apocalipse e nós vamos terminar com Apocalipse. Apocalipse 13. Sabe qual que é a coisa boa de você ser um cristão, um discípulo de Jesus? É que você conhece o fim da história. E no fim da história a gente vence. Olha só comigo no versículo 4 de Apocalipse 13. Fala assim, no versículo 4 de Apocalipse 13, fala assim: adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Para e medita um pouco nisso. Eu não sei se você vai fazer esse paralelo, mas lá em Êxodo 15, quando o povo de Israel passa pelo Mar Vermelho e escapa os exércitos de Faraó e tem um livramento, estão indo para a terra prometida. Existe o cântico de Moisés ou o cântico de Miriam. E em um determinado momento, que é no versículo 11 do capítulo 15 de Êxodo, depois vocês vidam, Miriam, Moisés e o povo de Israel, eles exaltam a Deus, eles adoram a Deus e eles cantam esse cântico, que é o cântico que nós vamos cantar nos céus. Amém? E esse cântico, ele fala assim: quem é como o nosso Deus? Quem pode guerrear contra o nosso Deus? Ele é grande em guerra. Agora, em Apocalipse 13, 4,
Você está vendo, como sempre, o que o Satanás faz, que é falsificar algo, ou deturpar algo que Deus criou. Houve lá naquele momento de Êxodo 15, uma adoração que era uma réplica do que acontecia no céu, acontecendo na terra. O povo de Israel acabou de ter um livramento, eles adoram a Deus num culto de adoração. E eles cantam: quem é como o nosso Deus? Quem pode guerrear contra o nosso Deus? O nosso Deus é grande em batalha. Satanás pega aquele negócio, ele distorce aquilo, e ele põe aqui, você lê isso em Apocalipse 13, versículo 4, e ele fala assim: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra a besta? Por quê? Porque é só isso que ele sabe fazer. Ele só sabe distorcer aquilo que Deus pôs de genuíno, aquilo que Deus pôs de original no teu coração, para dar para ele. Satanás vai lá e ele distorce. Só uma coisa para você: Satanás não cria nada. É por isso que para você que é um artista, para você que é um músico, não existe música do diabo. Existe música que o diabo deturpou. Porque música veio dos céus. E se você conseguir escutar o céu, você consegue replicar o som do céu aqui na terra. Agora, a coisa boa, que nem eu falei, é que nós cristãos já sabemos o final da história. Eu queria que você lesse aqui comigo Apocalipse 17. Abre comigo algumas páginas para frente, versículo 13. Esse aqui é o final da história. E tem tudo a ver com o que aconteceu nessa última passagem de Apocalipse 13, 4. Fala assim: eles têm um único propósito. Quem que são eles? Aqueles que estão adorando a besta. E darão o seu poder e a sua autoridade à besta. Está descrevendo aquilo que nós acabamos de ler em Apocalipse 13, versículo 4. Versículo 14 agora, Apocalipse 17, 14. Guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá. Pois Jesus é o Senhor dos senhores, pois Jesus é o Rei dos reis, e vencerão com ele e os seus chamados, escolhidos e fiéis. Quem são os chamados, escolhidos e fiéis aqui? Eu não te falei que a gente vence? Final da história a gente vence. Agora, pensa nisso. Ele está falando sobre aquilo que o que nós acabamos de ler no Apocalipse 13, 4. Eu fico imaginando, Jesus está lá no céu, e de repente ele começa a escutar um barulhinho, que é Apocalipse 13, 4. Ele começa a escutar um barulhinho. Ele vira para Gabriel e fala: você está escutando? É, Gabriel. Ah, é? O que é isso? São os caras que estão adorando a besta, né? É. O que ele está falando? Acho que eles estão adorando a besta. É. Calma, mas presta atenção. Está escutando? Tô. O que ele está falando? Agora, Gabriel, ele está esperando isso faz a vida inteira. Está esperando. Eles estão falando assim, papai. Eles estão falando: quem pode contra a besta? Quem pode guerrear contra a besta? É isso que eles estão falando, Deus. Eles estão falando isso? Então, me dá a espada. E fim de papo. E daí você lê o resultado, que é o versículo 14 do Apocalipse 17. Deixa eu falar uma coisa para você. Chegou um momento, nós, como uma geração de jovens cristãos, cidadãos do reino dos céus, remidos e lavados pelo sangue de Jesus, que sabemos que nós já temos a vitória, que sabemos o porquê que nós estamos nesta terra, que somos escolhidos e fiéis para cumprir aquilo que nós somos chamados a fazer. Chegou um momento de nós começarmos a ser um pouco mais inteligentes. E o que eu quero deixar para você é o seguinte: que quando você adora a Deus, você acaba de fazer a maneira de batalha espiritual mais efetiva. Chega de fazer batalha espiritual
baseado no anti. O diabo está indo para a esquerda, então nós vamos para a direita. O que o diabo vai fazer agora? Vai para frente? Então nós vamos para trás. O que o diabo vai fazer agora? O diabo vai pular? Então a gente vai agachar. Chega. Tem alguma coisa errada nesse quadro. Se tua ideia de batalha espiritual é só fazer o oposto que o diabo está fazendo, tem alguma coisa muito errada com esse quadro. Sabe qual que é a primeira coisa errada desse quadro? É que você sempre está um passo atrás do diabo. Você sempre está falando, e aí diabo, o que você vai fazer? Eu vou fazer aquilo. Então a gente vai fazer o oposto. Agora, tudo isso é uma distração para tirar o nosso foco daquilo que realmente detona as forças de Satanás. É fazer aquilo que mais dói. Você quer botar o dedo na ferida do diabo? Adore a Deus. Você quer lembrar o diabo que os dias dele estão contados e você vai ter a vitória? Expresse sua adoração para Deus. Você quer ser fiel? Você quer realmente viver o teu chamado e ser fiel até o final? Faça tudo o que você tem que fazer partindo da presença dele. Chega de a gente ficar reagindo. Um evangelho reacionário não vai ser sustentável. Você já sabe por que você está aqui. Porque que nem eu falei. Quando o diabo falou para Jesus, eu quero que você me adore, quero que você se me prostre aqui na minha frente. Ele acabou de dar-nos a deixa de como é a adoração no céu. Ao mesmo tempo, quando o diabo começou a falar lá em Isaías 14, eu quero ser erguido, eu quero ser levantado, eu quero ser exaltado, ele acabou de deixa para nós de como é a adoração nos céus. Deus tem que ser exaltado, Deus tem que ser levantado, Deus tem que ser erguido. E esse é a melhor receita de uma batalha espiritual sustentável. Tudo que o diabo quer é te distrair, te divertir de você ser um adorador. Está chegando um momento onde nós, Igreja de Jesus Cristo, devemos valorizar a presença de Deus mais do que tudo nessa terra. A presença de Deus tem que ser valorizada mais do que as bênçãos. A presença de Deus tem que ser valorizada mais do que os nossos dons. A presença de Deus tem que ser valorizada mais do que os nossos chamados. A presença de Deus tem que ser valorizada mais do que os nossos ministérios. A presença de Deus tem que ser valorizada mais do que as nossas igrejas. A presença de Deus tem que ser mais valorizada do que tudo. Quando a gente começar a resgatar isso, a gente vai conseguir trazer o céu aqui na terra. E nós estamos só replicando aquilo que acontece nos céus. Porque afinal de contas, eu e você e a pessoa do teu lado, nós somos chamados para sermos líderes de adoração. Fica de pé onde você está. Feche os teus olhos. Eu quero terminar só orando por você. E hoje eu sinto que, se tivermos que fazer um apelo, não tem um apelo mais propício do que chegar e falar para você que Deus conta com você como um líder de adoração. Quando você conhece o desejo daquilo que o diabo quer, é justamente quando você consegue olhar de uma outra perspectiva, de um outro ângulo e saber por que você nasceu. Adorar a Deus, passar tempo na presença, expressar teu amor para o teu pai, ser amado pelo teu pai. É por isso que você está aqui. E hoje eu quero te desafiar a você valorizar a presença de Deus mais do que teu chamado, a você valorizar a presença de Deus mais do que a tua carreira, a você valorizar a presença de Deus mais do que os teus estudos, mais do que teu namorado, mais do que tua namorada, mais do que tua família. Põe a presença de Deus como o número 1 na tua lista de prioridades. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo aqui. O Senhor já está aqui. Eu peço agora que o Senhor venha estar nos tocando com Teu fogo agora. Eu peço agora que o Senhor venha com Tua presença. Toca todo o coração gelado agora.
Pai, vem com teu fogo e aquece os nossos espíritos. Espírito Santo de Deus, eu quero clamar e pedir agora, Pai, que o Senhor vai estar realinhando a ordem das nossas prioridades, Senhor. Ó Pai, eu peço que o Senhor vai estar mexendo nas nossas ambições. Pai, eu quero clamar e pedir que o Senhor vai estar pondo a Tua presença como a coisa número 1 nas nossas vidas. Pai, que nem o salmista orava, restaura em nós essa obsessão magnífica, uma obsessão saudável pela Tua presença. Pai, assim como o Salmos 27 diz: uma só coisa eu peço, uma só coisa eu quero, é estar na Tua presença, é habitar na Tua casa, é contemplar a beleza da Tua formosura. Ó Deus, eis aqui uma geração que clama, Pai. Cria em nós um estilo de vida de adoração. Ó, vem com teu fogo, põe em nós um fogo, Pai, que nós não vamos conseguir controlar, um fogo que nós não vamos conseguir conter. Queima nos nossos peitos agora, nas nossas mãos, nas nossas frontes agora, o fogo do Espírito Santo. Vem com teu fogo agora, intensifica o teu fogo agora. Mais, Deus, começa a clamar por mais, começa a levantar um clamor por mais, Deus, abre tua boca, começa a clamar, mais Deus, eis-me aqui. Mais Deus, levanta o clamor, fala mais, Pai. Aumenta o fogo, Senhor, aumenta o fogo, Senhor. Dobra o teu fogo, intensifica a tua presença.